estou com a palavra de Deus no meu coração, o amor de Deus está comigo, tanto para eu amar a Deus, como eu amar o meu irmão, amar o próximo em nome de Jesus. Ou seja, para entender e simplificar, eu não posso me desprender da palavra do Senhor. Ela é o meu bastão. Assim como uma pessoa que tem certa dificuldade para andar ou caminhar, ou até mesmo para enxergar, que precisa de um bastão, o nosso bastão, que é o nosso guia, o que nos dá sustentação para nos mantermos de pé, o que nos dá a direção certa, é a palavra de Deus no nosso coração, em nome do Senhor Jesus. Ela é o nosso bastão, é o nosso escudo, é a nossa espada. Então, pastor, quer dizer que a palavra de Deus é tudo para mim? Exatamente. A palavra de Deus é tudo para mim. Porque quem é a palavra? O verbo. E quem é o verbo? Jesus. Então Jesus é tudo para mim. Em nome de Jesus. Se eu carrego a palavra, Jesus está comigo. Eu estou com Ele. O Espírito Santo está comigo. Em nome de Jesus. E aí no versículo 3, porque este é o amor de Deus, ou a caridade de Deus, que guardemos os seus mandamentos, ou seja, guardemos a sua palavra. O amor de Deus é que todos possam entender e segurar a sua palavra. Pastor, para quê? Mas eu já estou aqui ouvindo, nós precisamos ouvir, entender e guardar. Precisamos ouvir, entender e guardar, para que eu possa praticar ela quando eu sair da casa do Pai, em nome de Jesus. Eu já expliquei para os irmãos que ouvir é diferente de escutar. Escutar, os vizinhos ali atrás estão escutando, mas eles não estão ouvindo, eles só estão escutando, não estão ouvindo. Nós estamos ouvindo a palavra. Nós saímos de casa, viemos aqui, trazido pelo Espírito Santo. Quando chegamos aqui, o Espírito Santo já estava nos recebendo com toda alegria. Estamos aqui sentados com um único objetivo. E é isso que nós precisamos quando saímos da nossa casa para dirigirmos à casa do tesouro, a casa de oração que é chamado pelo Senhor Jesus. Nós precisamos já vir com esse desejo no coração. Eu vou com esse desejo no meu coração de ouvir o que o Senhor tem para me dizer nesta noite. E eu sei que o Senhor vai falar comigo. Quando nós temos essa vontade, irmãos, de ouvir a palavra de Deus, eu venho com o meu coração aberto. Eu abro a porta do meu coração e o Espírito Santo vai colocar tudo de que eu preciso dentro de mim, através desta palavra, em nome de Jesus. Ele é aquele que sabe cada uma das nossas necessidades. A palavra vem para todos, servindo para cada um de modo diferente, mas ela serve para cada um de nós, cada um dos nossos problemas. Deus é aquele que sabe, Ele traz a sua palavra e semeia no meio da sua igreja. E aquela semente, se encontra uma terra fértil, um coração aberto, é ali onde o Espírito Santo vai plantar a boa semente e dali vai germinar bons frutos, em nome do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Porque esta é a caridade, é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. O versículo 4. Porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. Aqui o tema de hoje é como vencer a guerra espiritual. Como que eu vou vencer a guerra espiritual? Versículo 4, ele explica. Porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo. A nossa fé que vai vencer o mundo do pecado, da maldade
e de Satanás, em nome de Jesus. É através da nossa fé em Jesus que nós vencemos o mundo da oposição, o mundo da guerra espiritual. O mundo, ele trabalha contra a palavra de Deus, contra a verdade, e nós, como filhos de Deus que somos, nós combatemos o mundo através da palavra de Deus, colocando a nossa fé em ação, guardando no coração e praticando ela no nome do Senhor Jesus. Porque o Senhor Jesus, ele diz que aquele que ouve a sua palavra e não pratica, ele fala lá em Mateus, é semelhante ao homem que edificou a sua casa na areia. Vêm os ventos, as tempestades, bate naquela casa e derruba, porque não tinha alicerces firmado na rocha, era na areia. Mas o que firma a sua fé em Jesus, que é rocha, aquele que guarda a sua palavra, ele edificou a sua casa sobre a rocha. E pode vir vento, pode vir tempestade, aquela casa não é abalada. Por quê? Porque está firmado na rocha, que é o Senhor Jesus. A minha fé, quando ela está firmada em Jesus, quando eu estou com a palavra de Deus no meu coração, eu estou firmado na rocha. Nada vai me abalar, nada vai nos derrubar, no nome do Senhor Jesus. É assim que Jesus diz, e é assim que eu creio, em nome do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Não tem outro jeito a não ser do jeito que ele ensina. Eu preciso vencer os obstáculos a cada dia que vou enfrentar, e enfrentamos todos os dias, lutas, guerras, dificuldades. Nós só vencemos através da nossa fé no Senhor Jesus. Muita gente, elas acham ou são ensinadas que estando com Jesus, ela não vai mais, vai resolver todos os seus problemas, não vai ter problema, é só mal de rosa. Não é só isso. Ser fiel a Deus, ser fiel até a morte a Deus, muitas das vezes nós não estamos isentos de enfrentar sofrimentos, grandes problemas. Nós não estamos isentos. É só olhar o que aconteceu com os nossos irmãos do passado. Homens de fé foram cortados o pescoço, foram degolados, e Deus não deu o livramento. Mas nem por isso eles perderam a fé ou perderam a esperança da sua salvação eterna. Homens que foram partidos ao meio, mas não negaram a sua fé, Deus não deu o livramento. Mas disso eles não negaram, e não quer dizer que Deus não estava com eles. Deus estava com eles. Mas muitos dos problemas que Deus às vezes permite que venhamos passar, Ele permite porque Ele sabe a medida de fé que Ele nos deu para suportar cada uma das situações que vamos enfrentar em nome de Jesus. Porque a fé não é gerada por mim nem por você. A fé é gerada por Deus. Ele dá a cada um uma medida de fé. E essa fé nós precisamos guardar, zelar, cuidar e alimentar. O alimento da fé é a palavra de Deus em nome do Senhor Jesus. Com a palavra de Deus eu vou crescendo gradativamente espiritualmente e vou aprendendo a suportar as aflições que eu vou enfrentar neste mundo, nesta vida, neste planeta Terra. Mas nada é motivo para nós negarmos a Deus ou achar que Ele nos abandonou ou que Ele está deixando isso acontecer. Não, o nosso papel é continuar confiando em Deus até a morte, em nome do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Isso é crer e confiar que o nosso lugar está garantido no reino dos céus. Com abundância ou sem abundância, com alegria ou com sofrimento, com afronta ou sem afronta, Deus é comigo e ponto final, em nome de Jesus. Eu creio desta forma, porque Ele disse que nunca nos deixa e nunca nos abandona. Aí nós temos que entender o seguinte: não temos outro caminho a não ser
continuar firme com Jesus diante de qualquer situação. Ele dá escape? Dá livramento? Demais. Ele cuida de cada um de nós todos os dias, mas não estamos isentos de passar por momentos difíceis. Muitas das vezes fome, muitas das vezes escassez financeira, muitas das vezes um desemprego, falta de um trabalho. Passamos, não ficamos, mas Ele dá a vitória. Esse momento de passar por essas tribulações é o amor de Deus falando alto no nosso coração. É Ele nos preparando, nos lapidando, para que possamos enfrentar a luta com fé e não negar a Ele, e nos preparar para ajudar outras pessoas que irão passar por aquilo que nós já passamos, em nome de Jesus. Amém, irmãos? É Ele nos capacitando. Então, quando a luta vier, você glorifique a Deus, porque Ele está te capacitando, e você vai passar por essa situação, e vai vir gente atrás que vai te procurar, vai vir gente atrás com piores problemas do que o que nós passamos, mas nós já estamos preparados, somos experimentados na fé, e vamos ter bagagem para ajudar esta pessoa, estender a mão e dizer: vamos em frente, Deus está com você, não desista, não esfria na fé, continua orando, continua perseverando, que a vitória é grande, no nome do Senhor Jesus. O Evangelho é esse, é o Evangelho de perseverança. O Evangelho de Cristo que nós conhecemos, Jesus nos entregou na mão, é o Evangelho do poder de Deus, e nós aprendemos da maneira correta. Nós não podemos ser aquelas pessoas que qualquer coisinha, pronto, não vai à igreja, já não tem mais força para orar, né? Choveu, outro dia eu vou. Não, nós temos que ser crente de verdade, que quer morar no reino dos céus. Ele é autêntico, ele é objetivo, ele sabe o que ele quer, e ninguém vai colocar dúvida na mente dele ou no coração, em nome de Jesus. Eu conheço o meu Deus, sei como é que Ele trabalha, e eu confio nele. Ele nunca me deixa na mão e nunca vai me trair, em nome de Jesus. Ele é o único que nós podemos confiar 100% no Senhor Jesus, porque nós já entregamos a nossa vida nas mãos dele, e é Ele que cuida de nós. Amém, irmãos? Glória a Deus. Porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo? Versículo 5: senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus. Este é aquele que veio por água e sangue, isto é, Jesus Cristo, não só por água, mas por água e por sangue. E o Espírito Santo é o que testifica, porque o Espírito Santo é a verdade. Então o Espírito Santo aqui está testificando que Jesus, ele veio através da água e do sangue. Da água foi quando ele se batizou e recebeu o Espírito Santo, foi para o deserto e foi capacitado. Do sangue é a vida que ele deu por mim e por você, lá na cruz do Calvário. Foi através do sangue que ele perdoou os nossos pecados, lavou as nossas vestes, e ele morreu, mas ressuscitou. Ele está vivo à destra de Deus, e aí ele diz assim: todo o poder me foi dado nos céus e na terra, portanto vão, pregue este evangelho, aquele que crê e for batizado será salvo, e quem não crê já está condenado. Mas estes sinais seguirão os que creem, em meu nome expulsarão demônio, curarão os enfermos, imporão as mãos sobre as pessoas, elas serão curadas. E assim nós vamos fazendo a obra do Senhor Jesus, que Ele entregou nas nossas mãos. O ministério de Jesus é pregar o Evangelho, curar os enfermos, sarar os leprosos, ressuscitar os mortos, expulsar demônios. O que é que Jesus fazia? Era isso que Ele fazia, e nós temos que fazer igual, porque nós pregamos a mesma palavra que Ele pregou, em nome do Senhor Jesus. E Ele não vai vir mais na terra, agora Ele passou para a sua igreja, dá continuidade ao seu ministério, em nome do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Glória a Deus. 1 Pedro, capítulo de número 5, abra lá. Você, é só voltar um pouquinho, você está em 1 Pedro. Primeiro Pedro, capítulo 5.
Glória a Deus. Aquele relógio está dando 2h03, 2h da manhã. Está doidinho aquele relógio. Acho que foi a chuva aqui. Deixou ele perturbado. 1 Pedro capítulo 5. Versículo de número 6, 7 e 8. Que diz assim: humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte. Aqui o Pedro está dizendo que nós devemos nos humilhar diante de quem? De Deus. Só diante de Deus que nós podemos nos humilhar. Quando é que eu me humilho diante de Deus, pastor? Nós humilhamos quando nós chegamos aqui na igreja e jogamos a boca no pó. Nós ajoelhamos e nos prostramos aos pés do Senhor. Ali eu estou me humilhando diante dele. Estou dizendo que eu sem ele não sou nada. Eu dependo dele. E esse gesto aqui de nós nos prostrarmos é dizendo que nós temos a humildade de reconhecer que sem ele eu não posso nada e não tenho nenhuma suficiência espiritual se não for através do Senhor Jesus e do Espírito Santo, em nome do Senhor. Humilhai-vos perante o Deus, e aí a palavra diz que ele vai nos exaltar. É só diante dele que nós devemos nos humilhar, nos prostrar, em nome de Jesus. Lançando sobre ele todas as vossas, o quê? Ansiedade. Irmão, a ansiedade ela vem para tirar a nossa paz. Então, quando estiver ansioso, já sabe o que é que tem que fazer? Lançar sobre o Senhor Jesus. Porque ele tem cuidado de quem mesmo? De vós, de nós, irmão. Ele que cuida de nós. Veja que ele cuida nos mínimos detalhes. O nosso Deus, o nosso Espírito Santo, o nosso Jesus, ele cuida todos os momentos dos pequenos detalhes nas nossas vidas. Deus, ele não quer ver nenhum crente ansioso, porque a ansiedade, ela faz com que a gente venha atropelar as coisas, venha fazer coisas às vezes que depois fala, poxa vida, deveria ter esperado mais um pouco, né? Aí se arrepende. Não, veio a ansiedade, lança sobre o Senhor Jesus, pede para o Espírito Santo arrancar isso da sua vida e te dar paz, para você ter a capacidade de aprender, descansar no Senhor e esperar o tempo dele, em nome de Jesus. Amém, irmãos? E aqui no versículo 8, Pedro continua escrevendo e dizendo, ó, sede sóbrio e vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando quem possa tragar. Ou seja, temos que ser vigilantes. Eu sempre falo que todo aquele que é de oração, ele é vigilante. Quando nós não somos de oração, nós não vigiamos. E se vigiar, vigia muitíssimo pouco. E o texto diz que ele está rangindo o dente. Rangindo o dente é como se um leão tivesse faminto, mas faminto, e ele vê aquela carne que ele não vê, ele já vê na frente dele, ele comendo, ele range o dente de vontade de comer, de esganar aquela carne, ou aquela presa. É assim que o diabo, ele olha para o crente, e ele range o dente de raiva, porque ele não pode tocar no crente, e ele está ali em derredor, só espreitando o crente, para ver se ele ora, para ver se ele fala alguma coisa que agrada a ele, se fala palavrões, para que ele possa pegar aquela brecha e lançar o dardo dele, porque ele está em derredor, ele está longe espreitando a vida do crente. Para quê? Para ele tragar. A palavra diz aqui que para ele estar arranjando para tentar tragar o crente. Tragar o crente é tirar da presença de Deus. Porque enquanto estamos na presença do Senhor, ele não pode chegar onde estamos. Ele não pode pisar no território que nós pisamos. Porque ele é trevas e nós somos luz. E aí nós entendemos, irmãos, a necessidade das pessoas se chegarem para a luz.
Tem muitos que estão se apegando a amuletos, a ídolos, achando que estão servindo a Deus. Está tudo enganado. Estão todos nas trevas. Preciso vir para a luz. Só Jesus tem o poder de salvar, nos proteger enquanto estivermos aqui na terra, nos dá sabedoria, nos dá o seu nome para resistir às tentações, resistir ao diabo, que nem a palavra daqui, sede sóbrio e vigiai, porque o diabo, vosso adversário, está em derredor, bramando como leão, buscando quem possa tragar. Ao qual resistir firmes na fé, o versículo número 9. Sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo, ou seja, todos que decidiram a seguir Jesus firmemente, passam por afrontas, perseguições, mas não é para desistir. Aqui a Bíblia diz que nós resistimos eles na fé, com a palavra de Deus, em nome de Jesus. Amém, queridos? Glória a Deus. Para encerrar, Efésios capítulo 2, para encerrar e orarmos em nome de Jesus. Livro de Efésios capítulo 2, dois versículos, o primeiro e o segundo. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecado, falando do Senhor Jesus. Nós estávamos mortos e através do Senhor Jesus Ele nos deu vida espiritual. Em quem noutro tempo andaste segundo o curso de quê? Deste mundo. Este mundo, ele se opõe contra a palavra de Deus ferrenhamente. Em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestades do ar. Isso aqui são os demônios que guiam e dirigem os passos, olha que coisa séria, das pessoas que andam sem Jesus. Nós antes de Jesus, era Ele que nos dirigia, nos guiava, irmão. Príncipe das potestades do ar, do Espírito que agora opera em quem? Nos filhos da desobediência. Então, ou seja, o nosso papel é orar, vigiar, guardar a palavra no coração, assim como o salmista diz, guardei, Salmo 119, guardei a tua palavra no meu coração para que eu não pecasse contra ti, Senhor. A palavra é Jesus, e se Ele está no nosso coração, Deus está conosco, Jesus está conosco, então nós temos o poder de resistir a esses espíritos do inferno, que tentam tirar o crente da presença de Deus, do caminho do Senhor. Ou seja, o crente, quando ele começa a desobedecer, não dá atenção para a voz do Espírito Santo, descarta a sua palavra, ele relaxa espiritualmente. Para simplificar, quando ele relaxa espiritualmente, esses espíritos do inferno começam a encostar dessas pessoas, para expulsar para longe do caminho do Senhor. E aí o que? O Espírito Santo que guiava ele sai, se afasta. Quem é que entra para guiar essas pessoas pela sua desobediência, rebeldia e relaxamento espiritual? Os príncipes das trevas, os principados das trevas, que guia os filhos da desobediência. São esses demônios que passam a guiar aquele crente que se desvia do caminho do Senhor. Pastor, que coisa terrível. Irmão, é a verdade, eu não posso esconder, está escrito aqui na palavra de Deus. Desviou, não tem mais o Espírito Santo, agora passa a ser guiado por quem? Pelos principados do inferno, que é o que está escrito aqui, príncipe das potestades do ar. Potestade do ar, são os demônios que estão aí, para atormentar a vida das pessoas, colocar o mau pensamento, dar sugestão, mostrar as coisas do mundo que atrai a carne. E aí, se nós não formos de oração, jejum e palavra de Deus no coração, vamos acabar cedendo a carne e o mundo vai
tragar novamente esta pessoa. Não é fácil. Guerra espiritual se vence com a fé firmada em Jesus Cristo e a palavra dele no coração. É isso que o Espírito Santo nos ensina nessa noite, em o nome do Senhor Jesus. Amém, queridos? Guarde essa palavra no seu coração.